CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, aos internautas também, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, o item 75, pelos espíritos endurecidos. É o prefácio. Os maus espíritos são aqueles a quem o arrependimento ainda não atingiu, que se sentem felizes ao praticarem o mal, sem terem, por isso, nenhum pesar, que são insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, vingam-se dos homens pelos sofrimentos que passaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a sua vida, seja pela obsessão, seja por uma influência funesta qualquer. Há duas categorias bem distintas entre os espíritos perversos, os que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. Na maior parte das vezes são de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens, e fazem o mal por instinto, que por cálculos, não procurando se fazerem passar por melhores do que realmente são. Existe nele um germe latente, que é preciso fazer eclodir, o que quase sempre se consegue com perseverança, firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que eles têm para escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, da voz íntima da consciência que lhe diz que são indignos de fazê-lo. Aqueles que chegam a esse ponto estão próximos da conversão e deles tudo se pode esperar. Basta que se encontre o ponto vulnerável em seus corações. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho, esse código de amor para a humanidade. Te pedimos as Tuas bênçãos de paz e de luz, para que possamos entender as Tuas lições. Envolve a todos nós no Teu amor, abençoa todos nós, ampara-nos, fica conosco para a nossa segurança, inspira o Nilton que irá fazer o estudo, que o Teu amor possa envolvê-lo e ajudá-lo, e que o altivo, o irmão Luiz, possa estar aqui conosco, nos ajudando também, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do altivo, do irmão Luiz, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes. É o prefácio. Já está aí. O prefácio dos espíritos endurecidos. Já está aí na página 75. Tá. Os espíritos hipócritas quase sempre são inteligentes, mas não têm nenhuma fibra sensível em seus corações. Nada os sensibiliza. Para conseguir a confiança dos outros, eles simulam todos os bons sentimentos e sentem-se felizes quando encontram pessoas tolas. Tá bom, até. Espera aí, deixa eu terminar a Só parágrafo. me mostra onde você está. Me mostra. 75, eu já estou aqui, ó, no último parágrafo. Vou terminar aqui. Já está terminando, só para completar um raciocínio. Pessoas tolas que os aceitam como Espíritos Santos, as quais podem governar a sua vontade.
O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhe de máscara para cobrir as suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, sem que se desconfie da sua ação. Tem apenas as aparências da fé, mas não a fé sincera. Deixa eu ver onde você leu. 75. É isso aqui, ó. Eu acabei de ler esse prefácio todinho, que eu ia ter Tá. dito. Você chegou, eu estava lendo, mandou eu ler. Ah, tudo bem. Então, os espíritos arrependidos, que ela acabou de ler, Endurecido. o prefácio, tem os espíritos endurecidos. Arrependido a gente viu semana passada. Ah, tá, agora que eu achei aqui. Depois vem pelos expresse pelos doentes e pelos obsidiados. Depois, Estava aberto em um lugarzinho. sim, minha filha, sim, eu já sei. Deixa eu só ver aqui, que eu vou pegar um apanhado aqui, tá? Da mesma ideia para esses espíritos. E depois, na 81, pelos os obsidiados. Então, nós já vimos aqui nessas aulas que viemos estudando, ao longo desse capítulo 28, a prece é sempre o bálsamo que ajuda a todos os espíritos, seja ele endurecido, seja ele doente, seja as pessoas doentes, sempre. A gente sabe das dificuldades que cada um de nós traz. Quando alguém liga para a gente preocupado e é uma pessoa amiga, a gente se sente bem, né? A gente fica feliz quando alguém se preocupa conosco. A prece tem uma ação muito grande. Diminui só um pouquinho, por favor. Só diminui, mas diminui a velocidade. A prece é um bálsamo para todo aquele que sofre, para todo aquele que está doente, para aquele que está endurecido. A gente deve orar muito. Eu vim agora no carro e eu vi uma notícia rápido de que teve um problema aí numa comunidade e eu vi o noticiário, disse que morreu lá um pessoal com troca de tiro com a polícia. E ele falou como é que foi. Eu não vou falar aqui para não criar imagem na cabeça de ninguém. Mas aquilo ficou na minha cabeça até eu chegar aqui. Então esse espírito que estava lá, no mal, com armas, traficando droga, morreu num confronto com a polícia. É um espírito endurecido esse? É um espírito endurecido. Quem vai lembrar desse espírito? Alguém vai orar por ele? Provavelmente lá tem um anjo da guarda, tem a mãe, tem o pai. Tem uns que nem com os pais se dão bem, não é? Então são espíritos que estão no mal, são espíritos endurecidos, mas são espíritos que são filhos de Deus, como todos nós. Já que não existe o inferno, ninguém vai para o inferno, como também não existe o céu, ninguém vai para o céu, esses espíritos terão que se arrepender e terão que recomeçar a vida, refazer o seu caminho, a sua caminhada. E o que facilitaria esse refazer a sua vida? A nossa prece, pedindo a Deus por eles, como a gente pede a Deus por nós. Vamos agora, e todos esses espíritos, o espírito endurecido, ele sempre está envolvido com outros espíritos desencarnados no mal. Todos eles. Vamos então para o número 81, que é o entendimento de tudo isso e um verdadeiro entendimento sobre a obsessão. Ele começa aqui no prefácio do número 81. Abriram aí?
para essa aula ficar bem interessante. No outro dia, eu disse para vocês o que era obsessão, não disse? Qual é a definição de obsessão? Sem colar. Sem colar. Qual é a definição de obsessão? Qual é a definição? Já ganhou 0. Qual é a definição de obsessão, Maiara? 3-0. Você sem colar, Elaine, qual é a definição de obsessão? Qual é a definição de obsessão? Atuação. Pode colar, você pode colar. A atuação insistente de um espírito sobre uma pessoa ou um outro espírito. O encarnado pode ser desencarnado também. A atuação maléfica, que vai fazer o mal. 8,5. Então colando, vamos ver. Lê aí, pode ler. A obsessão, pode ler. 8,1. 8,1. A obsessão, podem ler aí vocês. A obsessão é a ação persistente, aí eu falei, de um espírito que exerce sobre um indivíduo. Tá bom. Então, olha aí, a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Bem claro, né? Uma definição bem clara. É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, ela exerce uma influência moral sem sinais exteriores, é o que a gente chama da influência oculta, e a gente tem aquelas mais patentes. Então nós vamos associar a essa afirmativa, aqui trazida por Kardec, a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta assim aos espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? Não é essa a pergunta, 459? Qual é a 458? Vê aí. 459 e 458. Aí vem a resposta. Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, olha só. Como os espíritos influenciam em nossas vidas, muito mais do que imaginamos, quando essa influência é exercida por um mau espírito, se torna uma obsessão. Não é a 459, nem não é a 458. Os espíritos inferiores imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Não, não é a 459, Daqui. nem a 458. Você está lendo a 558, né? Parece... É 458 que eu falei, 459, não é a 558, 459. 459. 454 459. Está aqui, ó. Os espíritos influem Os espíritos influem em nossos pensamentos e nas nossas ações. Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. É a 459. É que na tradução da FEB está assim: influenciam os espíritos em nossas vidas muito mais do que imaginais. Constantemente são eles que vos dirigem. Na tradução do CELD, frequentemente são eles que vos dirigem, que é a mais correta. Se essa influência é exercida por um mau espírito, ela sendo persistente, é aí que se caracteriza a obsessão.
Quando ela está a nível de pensamento, ela é oculta, mas ela pode ser mais patente. A gente vai ver aqui. Ela faz desaparecer pouco a pouco todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz por pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Então ela pode ser oculta ou ostensiva. Então essa persistência de um mau espírito, essa persistência de um mau espírito sobre um indivíduo é que caracteriza a obsessão. Enrolei ou ficou claro? Aí eu associei a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, quando eles nos influenciam para o mal, persistentemente, caracteriza a obsessão. Até aí está tudo bem? Tá. Aí vamos lá. Os maus espíritos, leia, Conceição. Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que saber: os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra. A maioria das pessoas são más, então eles estão em grande número em torno da Terra. Ah, então eu vou me trancar na minha casa contra os maus espíritos. Não adianta. Eu tenho que trancar o meu pensamento contra o mal, os meus desejos, as minhas paixões. No Livro dos Médiuns, diz que os espíritos se aproximam de nós através dos nossos desejos. Então, o que eu desejo? O que eu tenho na mente? O que eu quero? No livro ali do André Luiz, uma daquelas obras dele ali, ele conta o caso, né, nós estudamos aqui, foi nos Mensageiros. É o Mensageiro que a gente está estudando, não? Não, Missionário da Luz. Então foi no Mensageiro. No Mensageiro, a família veio ao centro espírita assistir a reunião pública. Veio uma senhora acompanhado de um casal de filhos, um rapaz e uma menininha, uma mocinha de 15 anos, 14 anos, e um rapaz que já era casado. Eles assistem a reunião, saem da reunião felizes, que coisa boa, como é bom estar aqui no centro, estou me sentindo leve, estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Quando eles botam o pé ali fora, tinha uns espíritos esperando por eles ali. Um desses espíritos, que era o obsessor da senhora, tinha sido o marido dela e que atrapalhava muito a vida dela. Ele logo coloca a mão no ombro da esposa e nesse momento o pensamento dela começa a cair. Ela vinha falando bem do centro da reunião enquanto estava dentro do centro. No caminho de casa, ela começa a reclamar da vida. Mas aqui no mundo as coisas não são tão boas assim. A vida não é tão boa assim. Tem uns momentos de tristeza. Saudade do meu marido. Saudade do meu marido. E o marido era um traste, viu? Saudade do meu marido, fulano, enfim. E ela começa a reclamar. E o filho faz coro com ela, porque uma outra entidade inferior que o acompanhava o abraçou. Entrar em sintonia. Ele, de fato, a vida não é como a gente deseja, infelizmente, e caindo o padrão. E a menina era que tinha mais equilíbrio. Não fale assim, mamãe. A vida é muito boa. E ela treina lá o diálogo dela com a mãe e com o filho, vendo o lado positivo da vida, e os dois falaram: cala a boca, menina, cale-se,
Você não sabe nada da vida, você é uma menina. Você não conheceu os sofrimentos da vida. E não deixam a menina falar, a menina inspirada pelo guia que a acompanhava, mas diante dos dois, ela perdeu, ela se calou. E assim eles vão para casa. O rapaz, quando chega na casa dele, a mãe vai para a casa dela, a entidade o acompanha até o portão. Ele abre o portão, ele entra, e o espírito não consegue entrar. Não entra com ele. E quem era aquele espírito que o acompanhava? Era um espírito de onde ele frequentava um prostíbulo, embora fosse casado, tivesse a sua família. Então, quando ele chega ali, o espírito não entra. E por que o espírito não entra na casa dele? Embora ele frequentasse aquele lugar, ele não entra por causa da esposa que fazia prece dentro de casa. E naquele momento ela tinha acabado de orar pelo marido. Orar pelo marido. Proteja que ele está vindo do trabalho e tal. Então ela criava um escudo em torno da casa, invisível, vamos dizer assim, um cinturão magnético, que impedia a entrada de espíritos inferiores ali, verdadeiros vampiros. E ele acabava sendo protegido por ela. Quando ele saía, o espírito o acompanhava. E quando ele entrava em casa, por causa da esposa dedicada, honesta, correta, cumpridora dos seus deveres em oração, ele não conseguia entrar. Então, qual a proteção que a gente tem na nossa casa? Como que a gente vai trancar a nossa casa? A gente vai trancar a nossa casa com a prece, com a oração e com o nosso pensamento equilibrado. Aí você levanta as paredes magnéticas. Lembra daquele anúncio de pasta de dente que fazia um escudo invisível? Vocês lembram? Eu via toda hora tem até a imagem, fica até hoje, né? Tem essa pasta ainda? Signal. Era. Aí formava um escudo invisível, eles botavam umas bactérias, né, uns bichinhos feios, que batia ali e não penetrava. É aquilo ali. É aquilo ali que protege a nossa casa. E protege a nossa vida desses espíritos aqui. Eles não têm ação, não tem como entrar naquele ambiente. A gente vê aqui no nosso trabalho aqui com os médiuns, e muitos médiuns botam o nome ali na caixinha e a gente atende. E os espíritos que vêm aqui dizem assim, em muitos casos, eu estou lá, mas eu não consigo entrar na casa do fulano. Eu não entro na casa. Estou do lado de fora, não me deixam entrar. Eu acompanho de perto. Não me deixam fazer o que eu quero fazer com ele. Por quê? Porque o médium está atento, está orando, está trabalhando. Então ele tem a proteção. Ou vocês acham que eu saio daqui e vou para minha casa sozinho? Eu vou me pegar ali na esquina. Eu preciso da proteção. Então eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar atento. É assim com todos nós. Não tem privilegiados. Não tem privilegiado. Não tem privilégio na lei de Deus. Você tem que fazer por onde ser protegido. Senão, eles te tomam. Aí começa a obsessão. Eles podem tomar a nossa casa aqui? Pode. Se a gente não manter a vibração de equilíbrio, se a gente não manter a amizade, a solidariedade, o respeito mútuo, eles invadem.
Então a gente está cansado de dizer, né? E eles orientam a gente, o guia da casa, o altivo, orem uns pelos outros, orem uns pelos outros, não deixem de orar uns pelos outros, ajudem uns aos outros, porque somente unidos que a gente vai conseguir proteção para casa. Se a gente brigar, se a gente entrar em confusão, em discussão, disse-me disse, fofoca. A gente falou duro aqui sobre a fofoca no outro dia. Isso destrói uma casa. Isso destrói. Como nós dissemos, além de ser uma ação covarde do fofoqueiro. Agora, pode ter certeza que o fofoqueiro não tem paz lá fora. Ele pode até ser neutralizado aqui dentro, quer falar, ninguém dá ouvido, mas lá fora pegam ele e se afasta da casa naturalmente. Então, a nossa casa, o nosso lar, deve ser um ninho. E só nós podemos construir esse ninho com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Então, pensamento de oração, pensamento equilibrado. A casa espírita deve ser também um ninho maior que abrigam vários irmãos, vários filhotinhos de Deus, somos nós. Então nós temos que nos manter unidos. Por isso temos muitos estudos, muita oração, para ir diluindo aqueles incautos que porventura não vigiem aqui dentro. Então a gente tem estudo de manhã com oração, estudo à tarde com oração, estudo à noite com oração, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira e domingo-feira. Porque sábado é dia de feira também, de domingo é dia de feira, né? Então, todos os dias nós estamos em oração, todos os dias nós estamos trabalhando, todos os dias nós estamos pedindo a Deus que fortaleça e ampare a nossa casa. Todos os dias. Então precisamos estar atentos contra a obsessão. Contra a obsessão. E senão a casa cai. E cai mesmo. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vocês estão vendo a responsabilidade que nós temos com o nosso pensamento. Responsabilidade com o nosso pensamento. O que a gente pensa? O que a gente fala aqui dentro? O que fala um do outro? Temos que ter cuidado. Aí ela continua. Os maus espíritos, existe, ela leu aqui, né? Em grande número em torno da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Existe muito mau espírito porque a maioria é inferior. Morre e continua sendo inferior. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Tudo bem. Vai lá, Conceição. A obsessão. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou expiação e aceitas como tal. Olha aí, está vendo ele englobando aqui as doenças? É uma expiação. Assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que permite o acesso a um mau espírito. Olha aí, a obsessão é o resultado de uma imperfeição moral. Dentre elas, a fofoca. O disse-me disse, perdoa-me eu falar isso, porque muitas pessoas não têm coragem de roubar, assaltar a carteira do outro, não têm coragem de enfiar uma faca e tirar a vida do outro, mas ela tem coragem de roubar a dignidade do outro, tem coragem
de enfiar uma língua afiada no coração do outro, matando a honradez do outro, o esforço que o outro está fazendo para se erguer. Isso é um mal terrível que assola a humanidade em todos os campos. Você vê aí na política a nojeira que é. Mas infelizmente, nas casas cristãs, sejam elas evangélicas, católicas ou espíritas, a língua felina, a língua traiçoeira, a língua em forma de espada ou de faca, que destrói reputações. Então temos que ter muito cuidado com a nossa língua. É isso que atrai os maus espíritos. Aí você vê o outro louco, enlouquecido ou enlouquecendo por isso. Não é só isso, mas esse é um mal que a gente, vou botar entre aspas, que nós já ouvimos a pessoa dizer, é uma fofoquinha espírita. Não, é a língua sem vergonha de alguém que deveria nascer mudo. E se não é mudo, com a graça de Deus, vai nascer mudo na outra encarnação para aprender. Tudo bem até aí? Deus põe todo mundo para nascer em mudo. Cuidado com a língua. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral. Senta, pronto. Né? Mas a gente sabe que a gente tem grandes testes com o dinheiro, com o poder, com o sexo, não é? Coisas que destroem também facilmente. Para nos preservarmos Só um das minutinho, doenças. só um minutinho. Problemas com essas questões, com as paixões inferiores. E se a gente não tomar cuidado, a gente traz isso para dentro da casa espírita, para dentro dos centros religiosos, sejam as igrejas protestantes, sejam as igrejas católicas. Poder, sexo, dinheiro, vocês sabem que isso traz problema. É muito bom, desde que você controle. Se você for controlado, você vai trazer problema. E isso traz obsessão. Tem a obsessão individual e tem a obsessão coletiva. Tem a obsessão coletiva. Nós podemos todos aqui ficarmos obsidiados? Podemos. Podemos. Se não vigiarmos, podemos todos ficar obsidiados. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Continua. Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar A alma. Bem claro, né? Como que a gente fortifica a alma? Nós falamos aqui. Orando, estudando, para manter o pensamento em equilíbrio. A gente fala tanto em estudo na casa. Olha, esse é o momento que nós estamos aqui, estamos estudando o Evangelho, analisando um ponto crítico, né, importante, que é a obsessão. E provavelmente, se estivéssemos em casa, provavelmente, eu não estaria ligado na televisão, porque eu não tenho televisão em casa. Mas estaria vendo uma novela dessa aí, que não acrescenta nada, né? Poderia estar numa conversação fútil, mas felizmente nós já estamos estudando, tiramos um dia da semana para vir estudar. Você está botando um conteúdo útil, você está colocando na sua cabeça conceitos morais, conceitos elevados, que vai fazer com que diante de uma prova você se fortifique e consiga vencer a prova. Até o fato de alguém chegar e falar mal de outro para você. O outro pode até merecer. Você não. Eu escutei isso hoje, que isso vai provocar uma obsessão. Nem que seja por medo, mas daqui a pouco você vai fazer por respeito, por entendimento, por compreensão.
Muitos lutam contra a bebida, e quantos estão se fortificando em casas como essa, para não beber, para não fumar, para não cair na vileza das paixões inferiores. Então é importantíssimo o estudo, escutar uma boa música, não somente ler um livro espírita, uma outra literatura elevada, edificante, apreciar uma bela arte. Tudo isso é alimento para a alma, alimento para a alma. E a gente tem muito material, muito meio para nos preservarmos da obsessão. Tudo isso é vigilância. Continua. Daí a necessidade de um obsediado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nestes casos o paciente, por vezes, perde sua vontade e seu livre-arbítrio. Então a obsessão pode se agravar, tem graus. Ela pode se degenerar numa subjugação ou numa possessão, que é um estado mais grave. Mas toda possessão ou toda subjugação começa com a obsessão simples. Entra o vigiar e orai. O vigiar e o orar é tudo aquilo que a gente falou. Você buscar elementos novos, buscar meios para fortificar o espírito. O remédio do espírito. A obsessão? A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com o obsessor em uma existência precedente. Olha aí, na maioria das vezes é isso. Tem outras situações. A gente vê aqui, hoje mesmo nós estudamos aqui o livro da Dona Ivone, chamado Recordações da Mediunidade, que ela falava de um espírito, que ela deu o nome de Pedro, o nome dele era Pedro, ela chamava de Pedrinho. E o Pedrinho estava muito doente. E numa conversa que ela teve com o espírito quis desabafar. Alguns de vocês estavam aqui e ouviram. Ele guardava uma mágoa muito grande de alguém que tirou tudo que ele tinha, porque o viu doente e tirou tudo, os móveis, panela, tudo, porque ele devia na quitanda do outro, no armazém do outro, o outro viu que ele estava doente, foi lá e tirou tudo que ele tinha, e ele morreu com uma mágoa grande daquela pessoa. Ele até fez lá a mandinga dele, fez um riscado no chão, disse que o último trocadinho dele ele gastou com, como é que ele deu o nome? Com os apetrechos para fazer lá a macumba dele, né? O despacho dele. E ele reclama, poxa, mas não deu em nada. Eu acho que ele é amigo do coisa ruim, né? Porque não aconteceu nada com ele. E ele morreu sem perceber que tinha morrido. Agora imagine se ele vai atrás, ele não tinha nem força para ir atrás daquele que o prejudicou. E por ele ter prejudicado o outro, por ele ter pensado mal, por ele ter guardado mágoa, ele ficou um tempo maior em sofrimento. O socorro veio, mas ele ficou um tempo maior sofrendo. Mas se ele vai atrás do outro, se ele não é socorrido, o outro ia sofrer a perseguição dele, ele ia ficar lá cobrando, você tirou tudo que é meu, você é ruim, você me roubou, você vai me pagar, né? Aí, a cabeça do outro começa a ter problema. E é assim que se dá as obsessões. E como a gente esquece, ainda mais tem coisas do passado, a gente vê aqui perseguições de séculos. De séculos. E o espírito não reencarnou. O espírito está atrás, está no pé do outro, ele vai me pagar tudo que ele me fez, ou tudo que ele me tirou. Mas quando que o espírito faz isso? Quando o outro
abre brecha. Quando o outro vacila. Porque se ele reencarnou para progredir e se ele se mantivesse sempre atento, esses espíritos não teriam acesso à mente dele. Mas ele abre brecha, ele não vigia. A gente tem uns inimigos da causa. Tem espírito que não quer centro espírita aberta, porque não gosta do Cristo. Ele não pode nada contra o Cristo, mas ele pode contra mim. Ele me persegue. Então você tem os inimigos pessoais, você tem os inimigos da causa, você tem os inimigos que foram perseguidos pela causa. Por exemplo, as cruzadas. Quantos crimes cometeram? Então, tem gente que tem medo. Tem muçulmano que tem medo, não. Que tem raiva, tem ódio. Não perdoaram. E perseguem. E perseguem os agrupamentos. As casas são atacadas. O ataque vem individual, mas também vem à casa. Por isso que se a gente vacilar, todos seremos obsidiados por esse grupo. Você imagine espíritos que foram escravizados, normalmente é uma perseguição individual. Os espíritos que foram torturados pela Inquisição. A Inquisição durou um bom tempo, né? Uns 4, 5 séculos. E eles não querem saber. Eles vão em cima daqueles que são responsáveis. Se encontram naqueles numa casa como essa, eles vão atacar a causa. Fala, Conceição. Dr. Bezerra de Menezes, o filho dele ficou obsediado, mas o espírito era inimigo do Dr. Bezerra. Só que o espírito não conseguia atingir Dr. Bezerra e atingiu o filho dele. E ele, tentando achar tratamento para o filho dele, ele foi estudando a obsessão, estudando para ver se ele conseguia um tratamento. Aí ele escreveu o livro Loucura sob um Novo Prisma, que fala da obsessão. Só que quando ele conseguiu achar a cura, não tinha mais jeito, porque já tinha lesado a mente do filho. Aí ele não conseguiu curar o filho. Isso mesmo. Então vamos lá. Nos casos de obsessão grave, leia aí. Nos casos de obsessão grave, o obsediado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. É desse fluido que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por outro fluido mau, por uma ação idêntica à exercida pelo médium curador nos casos de doença. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz de alguma forma o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica que não é suficiente. É preciso também, principalmente, agir sobre o ser inteligente, com o qual é necessário ter o direito de falar com a autoridade. E esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade. Então, tem duas coisas aí, num obsediado mais grave, que entra a possessão, ou a subjugação e a possessão, né? A subjugação e a... Como é o outro tipo de... Possessão. Não, fascinação. Então, a subjugação e a possessão. Então tem que entrar um terceiro elemento. E essa pessoa está envolvida num fluido deletério, num fluido de ódio, de perseguição. Então ele tem que tomar passe, ele precisa trocar aquele fluido. Assim como você toma um banho para lavar a roupa, para lavar o corpo, você precisa tomar um banho fluídico para lavar a alma, a vibração. Aí olha a importância da reunião pública. É na reunião pública que a gente limpa o nosso psiquismo. Ouvindo
alguém falar sobre o tema do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, a gente vai prestando atenção. Como vocês estão prestando atenção agora, vocês estão mudando a mente. A mente de vocês está ligada aqui no estudo. Então isso é renovação que a gente faz fluídica. E o obsediado precisa dessa renovação. Por que a reunião pública resolve muitos problemas? Porque os guias veem ali a reunião pública, eles entram junto com aquele obsidiado. Aí ele senta ali e está ouvindo, ele está com raiva da Conceição, mas ele está aqui ouvindo a palestra. Ele toma o passe na hora que ele vai tomar o passe, ele também toma, o espírito também toma passe. E devagarinho ele vai se transformando. Às vezes o obsediado não muda e o obsessor muda. O obsessor fica na casa, vai ser um trabalhador, e o outro sem vergonha vai arrumar outros obsessores por aí, porque não quer mudar. Então, a importância da reunião pública é fundamental. A reunião pública é mais importante do que o passe de cura ali da sala, do curador. Porque aqui transforma o indivíduo, lá não. Lá você está trabalhando o aspecto físico com o passe, dando um banho, como nós dissemos aqui, trocando o fluido. Afasta até o espírito, ele afasta. Mas se ele não modificar, o espírito vai grudar nele. A reunião pública é muito mais importante. Porque você transforma a sua mente e você se vê livre, livre do espírito perseguidor. E as pessoas querem entrar ali para tomar o passe achando que lá é que vai curar. Lá você vai tomar o banho fluídico, mas aqui você tem um tratamento psíquico. Ali físico, aqui o psiquismo, a mente, a alma. Aqui a gente renova os nossos valores. Entenderam? Por isso, nós dissemos a todos que vão ali, venham à reunião pública de sábado. Venham à reunião pública de sábado. Na quarta-feira, nós atendemos uma menina ali, e o espírito disse assim, eu desobedeci. Mas foi por uma boa causa. Falei, não atende ela aqui. Já tínhamos atendido umas 2 vezes. Não atende, não é para fazer isso, dá o passe, não é. Eu fiquei com pena da pessoa. Então, fiz o que já tinha feito de outras vezes. Fiz não, são os guias que fazem. Eu só teimei, pedi os médios para ajudar. E realmente ela saiu daqui muito melhor. Ela entrou ali, nem estava andando direito. E saiu muito bem, graças aos espíritos, graças a Deus, graças à vibração amorosa da casa. Mas por que falou para não fazer aquele trabalho específico que a gente faz ali no final? Porque ela não quer se modificar, ela não quer vir à reunião pública, ela não quer estudar. E ela precisa fazer o esforço dela. Senão fica fácil. Você vai ali, tira 10. Ela vai na rua, limpinha, pega 20. Aí ela volta aqui, você consegue, os guias da casa, convencer os 20 de ficar. Ela sai daqui limpinha, vai lá, busca mais 50. E fica nessa. Então, o que a pessoa precisa fazer? Sentar, assistir reunião pública. Sentar, vocês estão entendendo e compreendendo que é uma obsessão. Agora, ela não está nem ouvindo isso, não sabe nem o que é isso, vai continuar fazendo as mesmas bobagens lá fora, continua indo para lugar que não deve ir, é médium, continua fazendo o que não deve fazer, vem para cá igual um cacho de banana. A banana são os obsessores, viu? Tem cada cacho assim, ó. Entenderam a importância da reunião pública? A importância do estudo? Por que a gente fala que os médiuns têm que estudar? Pô, mas eu tenho que estudar para dar passe? É fácil, é só... Eu não preciso estudar, já aprendi, já sei. Fala. Na reunião pública,
A reunião pública é uma coisa, é uma reunião muito importante para a casa, e você não pode abrir uma casa com uma reunião pública. Até expliquei isso aqui para vocês. Nós levamos mais de um ano para poder, estudando para poder ter a reunião pública. Vem muitos espíritos. O que não entra é aquele que vai tumultuar. Se ele vai entrar, ele está vendo o espírito lá fora. Ali fora, ali no portão, tem um guia, ou vários guias. Ele vê, esse camarada vai tumultuar a reunião, vai arrumar confusão, então ele não entra, ele fica lá fora. Agora a maioria vem. Vem e os guias colocam ordem na casa. Por isso que o presidente da casa tem que colocar ordem na casa. Aí às vezes a pessoa não gosta de ouvir certas coisas, ainda mais quando a gente é um pouquinho mais veemente em alguns aspectos, o médium se melindra, mas os guias estão botando ordem na casa. O material, o homem tem que botar ordem na casa. Você não pode ter diretor de casa espírita frouxo, não. Não é preciso ser ignorante, não é isso. Mas não pode ser frouxo, tem que ser firme. Porque se os médios não tiverem disciplina, não aguenta, não tem casa que aguente. Então o médium tem que ter disciplina. E você adquire a disciplina com conhecimento. Aí você vai ter disciplina mental, tem a disciplina física, você vai ter uma vibração melhor, mas para isso você tem que se disciplinar. Tem a disciplina alimentar, tem a postura. Você chega ali, imagina um médium sentar ali na calçada, ali fora, e ali ele fumar um cigarro. Depois ele entra aqui, você vai tomar passe com ele? Não, isso eu não quero não. Você não é obrigado a tomar passe? Eu já vi. Não, obrigado, eu não quero passe não, obrigado. Adiante. Ele pode fazer isso. Mas ele pode fazer isso porque viu você ali numa postura incorreta, num palavreado não adequado. Então começa com a disciplina. E é o diretor mediúnico, o diretor da casa, que impõe as regras da casa. Alguns não querem aceitar e forçam a barra para fazer da cabeça deles. E a gente, então, combate isso com veemência. Vocês já viram que eu sou um caminhão, né, lotado, com 20 mil toneladas de peso para passar por cima daquele que vai prejudicar a casa. Não pode, tem que ter disciplina. O estudo, disciplina. Falei para Maiara, Maiara, você quer? Vai estudar, mas é estudar, você precisa fazer isso. Se ela não quisesse, tudo bem. Ela está aí fazendo outras coisas. Viria a reunião pública, assiste e vai embora. Vem a reunião pública, assiste e vai embora. Agora, tem possibilidade de dar um passe? Tem. Tem possibilidade de trabalhar na evangelização? Tem. Tem possibilidade. Opa, então, evangelização tem que estudar o Evangelho. Para conhecer a doutrina espírita, tem que estudar o livro dos Espíritos. E para ser médium, tem que fazer o curso de orientação mediúnica e passe. Aí você pega na sua grade lá, né, tira uma matéria da grade da faculdade e coloca a matéria daqui. Se programa. Tem estudo de manhã, de tarde, de noite. Tem estudo domingo, tem estudo todos os dias. A pessoa se programa. Não, domingo não dá, domingo eu não quero, domingo é meu dia em casa. Tudo bem, a gente tem direito a tudo. Mas a gente precisa se disciplinar, senão não vai a lugar nenhum. Vocês estão me entendendo agora melhor, não estão? Você que é nova aqui, Maiara, está me entendendo, né? Está começando a me entender, não é? Muito bem. E vocês também. Você também, né? Hoje a gente conversou bastante sobre alguns aspectos que você não conhecia, que você desconhecia. Aí vamos lá, para a gente parar aqui. Vamos parar aqui porque não vai dar tempo. Vamos terminar, já está terminando. Não vamos terminar não.
Não, vamos terminar semana que vem, porque tem muita coisa para eu falar aqui. Tem 2 linhas, mas tem 40 minutos nessas 2 linhas para eu falar. Terminar next week, próxima semana, tá? Vamos continuar no 81, aqui, ó, nos casos de obsessão, aqui embaixo, né? Isso, porém, ainda não é tudo. Eu quero falar da subjugação, quero falar da fascinação, dar exemplo de subjugação, dar exemplo de fascinação. Isso não vai dar para eu fazer agora, faltam 5 minutos. Não adianta eu ler com pressa para acabar, a gente não tem pressa. Marcou aí? Para a semana que vem? Gostaram do estudo? Mestre Jesus, obrigado pela noite de estudos, obrigado pelo teu evangelho de amor, estudando as questões morais, para que se reflitam em nossa alma e repercutam no nosso corpo físico, com a saúde física, tendo a saúde física através da saúde mental. Aproxima de nós os nossos benfeitores. Derrama sobre nós, Senhor, as suas bênçãos de paz, as suas bênçãos de amor. Que sejamos visitados por Ti nesse momento. Aqueles que nos escutam à distância também recebam os Teus eflúvios, Senhor. A sua luz, Tu, Mestre, que continua apaziguando os corações, curando doenças, e hoje entendemos, expulsando os demônios, e o que significa essa expressão. Ajuda-nos então, socorra os lares que nos ouvem, socorra os nossos lares, Senhor, e nos ajude para que nós consigamos nos afastar do mal, criando resistência ao mal. Fortaleça, então, Senhor, a nossa fé, a nossa coragem, para que perseveremos no combate do mal que existe em nós e perseveremos no trabalho do bem, nos estudos que nos conduzirá ao equilíbrio e um dia à perfeição. Abençoe e proteja a nossa casa espírita. Abençoe e proteja todos nós que aqui estamos, Senhor. Conduza-nos de volta aos nossos lares sob a Tua proteção. E que nenhum pensamento menos digno chegue até nós. E se por acaso percebermos esse pensamento, Senhor, que tenhamos a força moral de expulsá-lo de junto de nós. Obrigado por tudo que recebemos aqui. Em nome do altivo diretor da nossa casa, em nome de toda a direção espiritual da nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, das nossas queridas Elvira, Cidinha, Neuza, Lurdinha, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os trabalhos, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.